2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E em todos os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos ler essa parte? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister ou de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, nesta manhã, Senhor, em que lemos a Tua palavra, em que vemos o propósito, Deus, com o qual o Senhor conduziu a igreja, ao qual o Senhor conduziu a igreja, nós te pedimos agora, Pai, fala o nosso coração, abre o nosso coração, abra o nosso espírito para uma compreensão genuína da Tua palavra, para que possamos absorver as palavras escritas aqui, não apenas no conhecimento, não apenas como um entendimento, não apenas para entendermos a palavra, mas para dela fazermos prática. Senhor, queremos ser aqueles que praticam a Tua palavra nos dias mais difíceis em que vive a humanidade, nos dias mais difíceis em que vive a Tua igreja. Nós queremos ser aqueles, Senhor, que somos um com o Senhor, um com a palavra, somos praticantes da verdade, somos autênticos da nossa fé. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco e avive o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vimos nesse texto, irmãos, que a igreja, ela é uma comunidade de discípulos. Eu e você somos discípulos de quem? De Cristo. Nós não somos discípulos de uma denominação. Não somos discípulos de uma seita. Não somos discípulos de homens, ou melhor, não somos seguidores de homens. Há pessoas que seguem homens, há pessoas que seguem denominações, mas nós temos que ser aqueles que seguem tão somente a Cristo e ninguém mais. Amém? Que o nosso coração ele seja um coração voltado para a pessoa de Jesus. Primeiramente, nós seguimos a Cristo, nós servimos a Cristo, amamos o Senhor. Cristo, então, é a nossa vida. No momento que você, meu irmão, se entrega a Cristo para viver para Ele, então Ele se torna a sua vida. Mas você tem que viver, e o seu viver é na vida da igreja. Amém? A sua vida é Cristo, mas o seu viver em Cristo, o seu caminhar em Cristo, o seu andar em Cristo, é na vida da igreja. É na vida da igreja que nós temos relacionamentos, é na vida da igreja que nós temos comunhão, é na vida da igreja que nós desenvolvemos a nossa salvação, é na vida da igreja que nós desenvolvemos a nossa fé. E precisamos então ter uma vida da igreja adequada, para que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor
Jesus Cristo. Amém? Então a vida da igreja, ela nos proporciona a comunhão. A vida da igreja nos proporciona o crescimento em vida e em fé. E precisamos então valorizar a vida da igreja, o viver da igreja. Porque se valorizamos a vida da igreja, se valorizamos o viver da igreja, significa que valorizamos o próprio Cristo. Porque Ele é a igreja. O apóstolo Paulo, ele teve muito entendimento acerca disso, porque naquele dia em que o Senhor se encontrou com ele, e ele caiu do cavalo naquele momento, e os seus olhos viram uma luz muito brilhante, e ali ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, eu não te persigo. E o Senhor disse para ele: porque se você persegue a minha igreja, você me persegue. Então significa, irmãos, que a igreja é o próprio Senhor. E quando perseguimos a igreja, estamos perseguindo o próprio Senhor. Quando menosprezamos a igreja, estamos menosprezando o próprio Senhor. Quando agredimos e falamos mal da igreja, estamos falando do próprio Senhor, porque a igreja é o corpo de Cristo. E dentro dessa coerência de que a igreja é o corpo de Cristo, mediante a revelação que Paulo teve acerca da igreja, então significa que nós precisamos valorizar a igreja, amar a igreja, pagar o alto preço pela igreja, porque ela é o corpo de Cristo. A igreja é o próprio Senhor. Como você vai servir a Cristo nessa terra, se você não estiver diretamente plantado e ligado à igreja? É impossível você desenvolver a sua salvação fora da igreja. É uma mentira do diabo quando as pessoas dizem: não, eu vou servir a Deus na minha casa. Isso é uma mentira do diabo para enganar a sua vida, e daqui por um tempo até pode ser que você consiga ler a Bíblia, pode ser que você consiga orar, mas haverá situações, haverá momentos na sua vida de tribulação e de circunstâncias difíceis que você não conseguirá sequer orar. Você precisará de um ombro, você precisará de alguém para interceder por você, você precisará de alguém para orar por você. É assim ou não é? Às vezes há circunstâncias, há momentos da nossa vida, irmãos, que nós sequer damos conta de orar. Por isso precisamos da igreja. Por isso precisamos do corpo. Às vezes você corta um dedo, você fere um dedo, e aquele dedo, ele não se dobra, aquele dedo não se move, ele está tão inflamado e tão ferido que ele não consegue fazer nada. Aí o que faz? Todos os anticorpos do corpo, toda a força que há no corpo se concentra para aquele dedo, para resolver o problema daquele dedo. E daí a pouco, aquele dedo está curado, porque o próprio corpo reagiu, porque os anticorpos reagiram, e toda a força do corpo foi para aquele membro enfermo, ferido, que não se movia. Assim é o corpo de Cristo. E nós não conseguimos viver fora desse corpo, porque se tentarmos viver fora dele, nós morreremos. E se o corpo de Cristo, então, é a nossa vida, é o meio ao qual estamos ligados diretamente, é a nossa fonte de suprimento, é a nossa fonte de fé, é a nossa fonte de vida, então precisamos estar diretamente ligados a Ele, pagando um preço para estar no corpo, para viver a vida da igreja. Quantos estão entendendo? Amém? Amém. A comunidade dos discípulos era uma igreja de vencedores, que tocava os céus e abalava a terra nos seus dias. Então naqueles dias, a comunidade dos discípulos tocava os céus. E porque tocavam os céus, eles abalavam a terra. A terra tremia. Quando Pedro esteve na prisão, aconteceu o que? Um grande terremoto ali só na prisão. Não foi um terremoto na cidade, foi um terremoto exclusivamente na prisão. Foi um terremoto localizado. E hoje, na prisão,
aquela prisão se abalou, porque aqueles homens estavam tocando os céus. Meu irmão, todas as vezes que você tocar os céus, a sua casa vai estremecer e as cadeias que há na sua casa cairão. Em nome de Jesus. As portas se abrirão. Em nome do Senhor. Porque você vai tocar os céus. Amém. Nós precisamos ser uma comunidade que toca os céus. Porque se tocarmos os céus, tudo estará resolvido ao nosso redor. É assim que a palavra nos ensina. Queremos que os nossos problemas sejam resolvidos. Então vamos tocar os céus. Vamos tocar os céus. Vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos cantar hinos, cânticos de louvor, de adoração ao Senhor. Glória a E Deus. os céus e a terra vai se abalar. Glória a Deus. Nós não precisamos fazer grandes esforços, como alguns fazem por aí. Fazem um monte, jogam lá um monte de vassouras, deitam em cima delas, ungem as vassouras, e o povo leva para casa para varrer a casa, para os males saírem, os maus fluidos saírem com a poeira da casa. Isso é fantasia, isso é amuleto. Deus não está nessas coisas, mas estão fazendo. Deus é tocado pelo nosso espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E às vezes você não consegue orar. Às vezes você está numa situação difícil que você não consegue ler a palavra, mas você põe um hino lá, comece a cantar com ele. Talvez no início você não consiga cantar com aquela música ali com rádio ou com o seu CD, mas aquele cantor começa a cantar, e aquela música, aquele cântico de adoração, de louvor, começa a penetrar no seu espírito, e ele começa a ativar o seu espírito, e daqui a pouco você estará cantando com aquele hino e louvando o Senhor, e isso agrada extremamente o Senhor. Isso move a mão de Deus, isso toca em Deus, isso toca nos céus, e os céus vêm para a terra e muda a sua situação. Às vezes fazendo pouca coisa. Deus conhece a nossa pequenez, Deus conhece a nossa fragilidade, Deus conhece a nossa limitação, a nossa incapacidade. Ele conhece, e Ele sabe que muitas vezes você não faz porque não consegue mesmo, porque não tem forças. Então Deus se agarra a uma pequena coisa que você faz para trazer os céus para a terra, para abalar a sua vida. Aleluia. E às vezes uma simples frase como: ó Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluia. Uma frase dessa toca o céu e Deus vem em seu socorro. Ou às vezes uma pequena canção, ou às vezes 2 ou 3 frases de uma canção são capazes de tocar os céus e tremer a terra em volta da sua vida, e fazer as cadeias se romperem, e Deus então vir em seu favor. Amém? Nesse texto que lemos em Atos capítulo 2, verso 42 em diante, temos a descrição do início da vida da igreja. Então podemos observar algumas características principais dessa comunidade, dos discípulos, e de como eles viviam a vida da igreja. Como esses discípulos viviam a vida da igreja. O primeiro aspecto aqui que queremos ressaltar: eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Antes de qualquer coisa, a igreja aprendeu a perseverar. Fala para o seu irmão: você precisa aprender a perseverar. Há uma porta na vida da igreja, irmãos. Há uma porta e há um caminho. Quando você entra, não estou dizendo, me referindo a essa porta pela qual você entrou hoje, mas a porta para a vida da igreja é Cristo. Amém? Por isso ele diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Então há uma porta, e essa porta é Cristo. Mas há um caminho também, há um caminho a se percorrer, e esse caminho é a igreja. Amém? Há
Há uma porta que é Cristo, e há um caminho a percorrer, e esse caminho é Cristo. E esse caminho, melhor dizendo, é a igreja. A porta é Cristo, pela qual você entra, e o caminho que você tem que percorrer na sua vida cristã é a igreja. E nós precisamos então perseverar na igreja e perseverar servindo o Senhor como comunidade, como povo de Deus, juntos, formando o corpo de Cristo. A igreja, ela persevera nesse caminho, e a igreja também, ela é uma comunidade comprometida com a palavra de Deus. Amém? Lá em Apocalipse diz que a igreja em Filadélfia, ela guardava o nome do Senhor e a palavra do Senhor. Das 7 igrejas da Ásia, a única igreja elogiada pelo Senhor foi a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque ela era uma igreja adequada. Era uma igreja que guardava, né, o nome do Senhor e a palavra do Senhor. E guardar o nome, guardar a pessoa do Senhor. Guardar o nome é guardar a pessoa, é estar na pessoa dele e ser perseverante na sua palavra, ser perseverante nas promessas que ele fez para cada um de nós, as promessas que ele fez para a igreja. Amém? Então, aquela comunidade, ela perseverava no ensino dos apóstolos e ela perseverava na palavra. Amém? Esta era uma comunidade comprometida com a palavra. Os apóstolos se dedicavam à palavra e às orações, e os discípulos seguiam de perto o que eles ensinavam. Amém? Então os discípulos correspondiam. À medida que eles ensinavam, eles estavam próximos dos apóstolos e praticavam aquilo que era ministrado, aquilo que era ensinado. Nós temos muita dificuldade na nossa cultura brasileira de praticar aquilo que nós ouvimos. Nós muitas vezes não somos disciplinados, né? E não praticamos aquilo que muitas vezes ouvimos na palavra. Quando o Senhor fala conosco através deste livro, Ele está falando não para termos conhecimento dos fatos, não para termos conhecimentos de doutrinas, de preceitos e de conceitos, mas esta palavra ela está aqui para ser aplicada na nossa vida, para ser aplicada no nosso viver diário. Glória a Deus. Não é para outra coisa, senão ser aplicada no nosso viver diário. E se nós não formos aqueles que ouvem a palavra e a praticam, nós não reinaremos com Ele. Podemos até ser salvos, mediante o sacrifício de Cristo, mediante a misericórdia de Deus, mas jamais reinaremos com Ele. Seremos aqueles que estarão lá atrás, que nem sequer verão a face dele, porque a palavra diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Milhões e milhões estarão diante dele. Quem sabe seremos os últimos. Ele estará tão distante de nós que nós não veremos a sua face. Estaremos nos céus, estaremos diante dele, mas muitos estarão à nossa frente, de tal forma que nós não veremos a sua face, porque a nossa santificação não nos aproximou dele. Quantos estão entendendo isso? As pessoas falam, sem santificação ninguém verá a Deus, quer dizer, aí interpreta, sem santificação ninguém vai para o céu. Não é isso. Sem santificação, sem um viver santo, sem uma prática adequada da palavra, nós não seremos constituídos da vida de Deus de modo adequado, e estarão diante dele aqueles que foram constituídos da vida dele, aqueles que viveram em consagração, aqueles que viveram em santificação. Esses contemplarão a sua face, porque estarão mais perto dele. Quando ele disse
para a mulher de Zebedeu, ele disse: olha, colocaram seus filhos, um à minha direita e outro à minha esquerda, isso não compete a mim, mas compete ao Pai. Agora, ele quer dizer o quê? Isso vai depender do viver de cada um. Isso vai depender da prática de cada um, do andar de cada um. O estar à minha direita ou à minha esquerda, ou contemplar a minha face, depende do seu viver. Você poderá até estar no céu, porém sem contemplar a face maravilhosa de Jesus. Precisamos considerar o nosso coração, avaliar o nosso coração, porque com certeza o Espírito Santo estará falando ao nosso coração e mostrando se nós estaremos ou não contemplando a sua face. Você se sente digno de contemplar a face maravilhosa de Jesus? O seu viver te conduz para isso? O seu viver é suficientemente adequado para que você seja alguém cheio da vida de Deus e possa então contemplar a face de Jesus? O Espírito Santo te responde isso. Basta você perguntar a Ele. Somos uma igreja conhecida mais pela palavra do que por qualquer outra coisa? É uma pergunta. Somos uma igreja conhecida mais pela palavra do que por qualquer outra coisa? Meus irmãos, nos dias difíceis que nós vivemos, nos dias de apostasia, nos dias em que os homens estão distorcendo a verdade, nós precisamos ser aqueles que são conhecidos mais pela prática da palavra, amém? Pelo conhecimento da palavra do que qualquer outra coisa. Importa mais a prática da palavra, o conhecimento da palavra, a graça da palavra, do que sinais e maravilhas. Os homens inverteram as coisas. Os homens inverteram as coisas. Nós precisamos do nome e da palavra, de mais nada. A nossa vida, o nosso viver nessa terra precisa do nome de Jesus. O nome é a pessoa dele. Nós precisamos da pessoa dele e da palavra dele. E as demais coisas, seja curas, sinais, milagres, prosperidade, tudo isso nos acompanhará, porque nós temos a pessoa dele e a palavra dele. E esse é o fundamento da nossa fé. É o fundamento da nossa prosperidade. É o fundamento da nossa paz. Glória a Deus. O nome dele, a pessoa dele e a palavra dele. Nós, nesses dias em que os homens estão com comichões nos ouvidos, né? Que os homens estão com fome de ouvir palavras que lhe agradem, que lhes satisfaçam. Muitos vão à igreja e quando não ouvem uma palavra que lhes satisfaz para cumprir a sua vida lá fora, eu vou à igreja porque eu preciso prosperar, eu vou à igreja porque Deus vai fazer um milagre na minha vida, Deus vai me curar, Deus vai me libertar, Deus vai livrar o meu filho das drogas, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Se essas forem as nossas motivações, estamos absolutamente errados e não estamos na verdade. O apóstolo João, já depois que ele saiu do cativeiro, depois que ele escreveu o Apocalipse, depois que ele escreveu lá o seu evangelho, já nos finais da sua vida, pastoreando a igreja em Éfeso, ele disse: eu tenho grande alegria em saber que os meus filhos andam na verdade. Glória a Deus. A maior alegria do apóstolo, foi o último dos apóstolos, um homem cheio de Deus, cheio da vida divina, cheio de revelação. E ele diz: a minha maior alegria não são os sinais, não são as maravilhas, a minha maior alegria não é a prosperidade do povo de Deus, a minha maior alegria é porque os meus filhos andam na verdade, andam na palavra. Porque um dia o que vai resultar
do nosso viver aqui é apenas a palavra que cresceu dentro de nós. É apenas a palavra que se tornou vida para nós e se expandiu dentro de nós e fez com que Cristo crescesse dentro de nós e que nós nos tornássemos parecidos com Cristo. Deus quer que a sua palavra cresça em nós e se expanda para todas as partes da nossa vida e do nosso viver, para que nós nos pareçamos com o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. É para isso que Ele trabalha a sua palavra em nós, para que nós nos pareçamos com o seu Filho Jesus Cristo. E a palavra diz que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Outro aspecto vital na vida da igreja é a comunhão. Aqueles discípulos aprenderam a ser uma comunidade, ser como uma família que compartilhava da mesma vida, alegrias, sofrimentos e vitórias. Então eles tinham um compartilhamento, eles tinham um viver numa comunhão tão plena que eles compartilhavam da mesma alegria, dos mesmos sofrimentos e das mesmas vitórias. Se alguém tinha vitórias, eles se alegravam. Se alguém chorava e sofria, eles sofriam juntos e choravam juntos. Eles buscavam o Senhor juntos, porque eles tinham plena comunhão. A comunhão do Espírito Santo na vida da igreja, quando nós absorvemos essa comunhão de uma maneira plena, nós temos um coração alargado. O que é ter um coração alargado? É um coração que ama, é um coração que supera as dificuldades, é um coração que supera os problemas. É ter então esse coração alargado. Esse coração alargado faz com que nós tenhamos uma comunhão plena com os nossos irmãos. Comunhão é vida. Comunhão é como um rio de vida que vem e passa sobre nós. O que está acontecendo aqui nessa manhã é uma comunhão. Nós estamos tendo uma comunhão na palavra, uma comunhão no Espírito da palavra. E essa comunhão que estamos tendo aqui agora, essa comunhão ela nos lava, essa comunhão nos limpa, essa comunhão nos faz crescer, essa comunhão nos faz alegrar, essa comunhão nos traz vida, essa comunhão nos fortalece na força e na graça do Senhor. Então a comunhão ela traz vida. Glória a Deus. O Salmo 133 diz assim: Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho que desce, é como o orvalho do monte de Hermon, que desce sobre todas as suas encostas, regando toda a plantação. Amém? O monte Hermon é um monte muito alto em Israel. E é um monte que tem 3.600 metros de altitude. E durante todo o ano, aquele monte, ele fica repleto de gelo. E o orvalho que sai daquele monte, a umidade que sai daquele monte de neve, quando o sol bate, começa a derreter aquela neve, e aquele orvalho então começa a se espalhar em volta do monte Hermon. Toda a vegetação se torna cheia de vida ali. Então a comunhão é como o orvalho sobre o monte, é como o orvalho do monte de Hermon, que vem e rega toda a terra, trazendo vida. Então a comunhão na vida da igreja é algo extraordinário. E aquela igreja, ela ganhou essa realidade. A palavra diz que eles perseveravam na comunhão. Amém? E no partir do pão. Partir do pão é uma expressão usada para se referir à mesa do Senhor, a ceia. A prática da ceia do Senhor era de casa em casa, pois não havia templos ou grandes locais onde o povo pudesse se reunir. Assim fizeram Jesus e os apóstolos, assim a igreja também faz. Então,
O partir do pão de casa em casa, ele é imprescindível. Quer dizer, essa comunhão que nós temos aqui, nós temos que estender essa comunhão para os nossos lares também. Pelo menos uma vez por mês, nós precisamos convidar alguém, algum irmão, para almoçar na nossa casa. Ou para, não precisa chamar o pastor não, o pastor já come muito. Chama o irmão e faz o quiabo, faz chuchu, faz o que você tiver lá. E come com o irmão, e se alegra com o irmão, e tem comunhão com o irmão. Nós precisamos nos aproximar. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que até o amor da nossa família não é mais o mesmo. Não amam, não demonstram amor. Nós precisamos mudar essa realidade na vida da igreja, porque a igreja prega muito sobre amor. Nós temos que amar verdadeiramente, nós temos que nos aproximar, nós temos que reagir. E às vezes reagir de uma maneira simples. Irmão, vem almoçar na minha casa, vem jantar aqui na minha casa. Tem abóbora, tem quiabo. É o que eu lembrei aqui, tá, irmãos? Giló. Que mais? Não, caipira é luxo. Bife do olhão, zoiudo. Então nós temos o quê? Que gerar esse sentimento de relacionamento, de comunhão no nosso meio. Porque se nós não fizermos isso, nós seremos mais uma religião. Nós seremos mais uma religião. Na oração de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, é chamada de oração sacerdotal de Jesus. E ele, na oração ele disse: Pai, que eles sejam conhecidos pelo amor com que eles amarem uns aos outros. Pai, essa é a oração de Jesus. Pai, que eles sejam conhecidos pelo amor com que eles amarem uns aos outros. Nós precisamos praticar isso, irmãos. Nós precisamos praticar. Precisamos nos arrepender por não estarmos praticando. Nos arrependermos e começar a praticar. E a melhor maneira de começar a praticar é convidando um irmão, uma irmã, para almoçar conosco, ou jantar conosco, nos relacionar conosco e falarmos das coisas do Senhor. Amém? Amém. E falarmos das coisas, porque também se nos reunimos e falarmos de outras coisas. Ah, mas seu cabelo está tão lindo, o que você pintou? Ah, mas essa joia sua é tão linda, onde você comprou? Ah, esse vestido, esse sapato e tal. Se você falar dessas coisas, é melhor não convidar. Mas se você convidar para falar do Senhor, das coisas do Senhor, então o Senhor vai estar ali para fazer um rio de vida fluir e fazer o amor de vocês crescer. Amém. E por último, já estou encerrando. Tem mais outro dia eu prego. Perseveravam nas orações. A prática das orações na vida da igreja faz com que ela cresça. Orar é trabalhar com Deus para que a igreja se estabeleça numa localidade. Amém? Orar é falar com Deus para que a igreja cresça, se estabeleça numa cidade. Não há outro modo de alcançar uma cidade sem oração. Primeiro nós temos que ser conhecidos por aqueles que têm o nome do Senhor, têm a palavra do Senhor, andam na verdade, têm comunhão uns com os outros, são conhecidos pelo amor com que amam uns aos outros. E por último, como aqueles que oram, que geram vidas através da oração.
nós começamos a gerar vidas, é através da oração. Amém? A oração é o útero que gera vidas para Deus. E quando elas nascem, nós vamos discipulá-las. Mas é através da oração que nós começamos a gerar vidas para Deus. Quem não ora, não gera vida. E quem não gera vida, é estéril. E quem é estéril, é amaldiçoado. No Antigo Testamento, quando uma mulher era estéril, ela era amaldiçoada. Significava que ela havia sido amaldiçoada por Deus, que havia uma maldição sobre ela. E por isso muitas mulheres se amarguravam terrivelmente, porque eram estéreis. E elas sabiam da condenação que estava sobre elas. Estéreis. E elas então clamavam ao Senhor, clamavam pela misericórdia do Senhor, como Ana, como Raquel, que era estéril. E o Senhor lhe deu José e Benjamim. Quando alguém é estéril, significa que é porque você vai produzir frutos extraordinários para Deus. E muitas vezes o diabo tenta te resistir, faz com que você se torne estéril. Ele te resiste de todos os meios, por todos os lados e de toda forma, para que você permaneça estéril, porque ele sabe que os frutos que você vai produzir para Deus serão frutos semelhantes a José. José, um dos maiores homens da Bíblia. José do Egito, né? Um dos maiores homens da Bíblia. E ele foi gerado por uma mulher que era estéril, mas que Deus teve misericórdia dela e abriu o seu ventre, e então ela gerou a José. Nós precisamos orar para que Deus quebre a maldição de esterilidade da nossa vida, e nós possamos então gerar muitos Josés do Egito para Deus. Homens de Deus, homens que amam a Deus, homens que temam a Deus, homens que andem na verdade e que possam dar continuidade à obra de Deus na terra, até o Senhor voltar. Até o Senhor voltar.